Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer a sétima questão da parte discursiva da prova de matemática do vestibular ITA 2023. O que diz essa questão? Determine os pontos pertencentes à elipse definida por essa equação, tais que os segmentos de reta que ligam P aos focos dessa elipse formam um ângulo de 60 graus. Então, antes de começar, vamos fazer aqui, eu sempre gosto de fazer pelo menos uma revisão rápida sobre a parte da equação da elipse, que é o seguinte. Primeiramente, nós temos uma elipse centrada na origem, por isso que em que vai ter o eixo maior e o eixo menor. Eu já desenhei assim porque a equação da elipse do jeito que nós temos é x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. O a, o semi-eixo maior, ou seja, é a distância é essa distância aqui, ó, daqui até aqui. O B é o semi-eixo menor. E por que eu escrevi desse jeito aqui, ó, desse tamanho? Porque eu já percebi que o A, pela nossa equação, A é igual a 2 e B ele já é igual a 1, nesse exemplo. E o que nós temos? Na elipse, nós temos dois focos. Um deles eu vou chamar de F1 e o outro deles eu vou chamar de F2. No F1 e o F2, nós temos essa distância daqui até aqui é o que a gente chama de C. E qual é a fórmula que relaciona A, B e C? É dada por essa equação aqui, ó. B ao quadrado mais C ao quadrado, isso aqui é igual a ao quadrado. Tá, isso aqui já é dado, já é conhecido em teoria geral da elipse, vamos dizer assim. E quem é a elipse, finalmente? A elipse é formada da seguinte forma. Eu pego um ponto P, eu pego o que os focos fazem, olha. Eu olho essa corda aqui, que está presa no F1 e no F2. Se eu chamar essa distância aqui de alfa e esse comprimento desse pedaço aqui de beta, a propriedade-chave é que alfa mais beta ele é exatamente 2 vezes A, em que o A é o semi-eixo maior. Tá? Essa é a propriedade, a construção geométrica da elipse. Quando a gente deduz a equação da elipse, muitas vezes é começado com dois focos e dois focos a uma distância tal, e que a gente pega a corda que fixa nos dois focos e vê aonde nós conseguimos desenhar toda a elipse. Então, é isso que a gente vai fazer e vamos precisar literalmente de tudo isso. Não tem jeito. E o que está pedindo agora? O que ele está pedindo aqui está o ponto P, o foco 1 e o foco 2, e ele está pedindo que os segmentos de retas que ligam P aos focos de E formam um ângulo de 60 graus. Então, a única coisa que ele está pedindo, olha, aqui tem 60 graus, e ele está falando, ache todos os pontos P. Então, vamos marcar aqui um ponto X e Y, em que esse X e Y satisfaz essa equação aqui. Bom, então como que a gente faz? Primeiramente, nós vamos fazer, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, em algum sentido, achar o alfa ou beta. O C já vamos achar aqui agora, por quê? Porque eu sei que o C ao quadrado ele vai ser A ao quadrado, que é 4, B ao quadrado, que é 1, e, portanto, o C ele é exatamente raiz de 3. Então, com C sendo raiz de 3, o que nós temos? Vou precisar dessas coordenadas. O primeiro foco ele tem coordenadas menos raiz de 3, 0, ou seja, ele vai andar raiz de 3 à esquerda da origem. E o segundo foco ele tem as coordenadas raiz de 3, 0. Tá? Isso aqui eu vou precisar? Vou. Tá? Por quê? Porque ele quer os x e o y. Então, eu tenho certeza que isso aqui vai ser preciso em algum momento. Bom, então, antes de continuar, o que nós podemos fazer aqui? O único argumento que podemos fazer é achar, em algum sentido, o alfa e o beta. E como que a gente acha o alfa e o beta? Pela lei dos cossenos. Então, antes de tudo, deixa eu dar uma apagada aqui. Eu sei que esse segmento aqui vai medir 2 raiz de 3, né? Já que a medida daqui até aqui é 2 vezes C, e o C é raiz de 3. Então, utilizando a lei dos cossenos,
que a gente vai fazer? Olha, nós temos que o oposto ao lado ao quadrado, 2 raiz de 3 ao quadrado é 12. Isso aqui vai ser igual a alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos 2 vezes alfa vezes beta vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? Então, essa aqui é a lei dos cossenos e temos que lembrar sempre isso, que o cosseno de 60 graus ele é exatamente 1/2. Em outras palavras, esse aqui esse corta com esse 2. E, portanto, nós temos a nossa primeira equação. Alfa ao quadrado mais beta ao quadrado menos alfa vezes b, isso aqui é igual a 12. Qual é a segunda equação com alfa e beta? A segunda equação é exatamente a construção da elipse. O que nós vamos pedir que o tamanho desses dois segmentos seja 2 vezes a. Quanto é o a? Só para lembrar, o a é 2, 2 vezes a, 4. Alfa mais beta, ele é igual a 4. É isso. Então, o que a gente vai fazer agora? Bom, a gente tem que resolver, essencialmente, o alfa e o beta. Então, acho que grita um pouco, né? Vamos dizer assim, em elevar isso aqui tudo ao quadrado. Tá? Então, estou elevando ao quadrado, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E vamos dizer, subtrair o de baixo com o de cima, porque aí só sobra o alfa beta. Então, nós temos que 3 alfa beta, isso aqui é igual a 4, e, portanto, a equação que a gente vai trabalhar vai ser o seguinte: alfa mais beta, ele é igual a 4, e alfa vezes beta, ele é igual a 3 quartos. Tá? É isso aqui que a gente vai, no fundo, precisar. Bom, então já temos a distância, vinculamos alguma coisa. Como que eu disse, o que ele está pedindo é exatamente achar o x e o y. Ao achar o x e o y, antes de resolver o alfa e beta, porque eu sei que aqui nessa questão vai ter vamos dizer, um truque, né? Um jogo para fazer que eu acho que vai ficar um pouquinho mais rápido, que é o seguinte. Quanto é o alfa? O alfa ele é a distância entre esse ponto x e y com o foco 1. Então, a distância, por exemplo, se o foco, o P, ele é dado por x, y, o alfa, ele é a distância de P a F1, e isso como que é dado? A diferença das abscissas mais a diferença das ordenadas. Tá? Y ao quadrado, e tem que tirar uma raiz quadrada aqui. Então, mas ao invés de tirar a raiz quadrada, vamos levar já ao quadrado, que fica um pouquinho mais amigável. E quem é beta ao quadrado? Beta ao quadrado é a distância ao quadrado de P ao foco 2. E isso aqui é exatamente x menos raiz de 3 elevado ao quadrado mais y ao quadrado. Então, temos uma equaçãozinha com x e y. Então, vamos voltar aqui. Olha, é possível achar o alfa e o beta? É, porque, por exemplo, se eu colocar esse polinômio aqui, ó, o polinômio de grau 2, essa equação quadrática, cuja soma das raízes é 4 e o produto das raízes é 3 quartos, eu sei que as duas raízes disso aqui só pode ser o alfa e o beta. E a gente resolve por equações quadráticas. E se fazer um pouquinho a conta, né, então, é 3 quartos ou 4 terços? 4 terços, desculpa. É 4 terços. Então, fazendo um pouquinho a conta, vai ver que o discriminante aqui vai ser meio chato de resolver. E ainda vai ter um mais ou menos. Por exemplo, apesar do desenho aqui ter alfa menor e o beta maior, não tem necessidade. Eu podia pegar pelo outro lado, vamos dizer assim, né? Então, claro que esse problema vai ter simetria. Se tem um, vai ter pelo menos 4 pontos, né? Que a gente rebate aqui, rebate ali. Mas, então, teria algumas simetrias e é possível fazer com bastante conta nesse jogo aqui todo. Mas o que é interessante é o seguinte. Eu tenho uma terceira equação, que é exatamente da elipse, que
é essa aqui. E como que deduz essa equação? Se você pensar bem, é uma equação, se você pegar o livro de geometria, essas coisas todas, você vai ver que é uma dedução que exige um pouco de conta para fazer, existe uns passos demais para fazer. Então, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, eu não vou reduzir a equação da elipse, eu não vou fazer as contas. Se eu pegar o alfa e o beta, achar o alfa e o beta e fazer esse sistema aqui todo sem usar ela, vai dar um pouco de trabalho, vamos dizer assim, vai ter muita conta. Então, qual é o grande truque? O grande truque está aqui, que se eu sei o alfa mais beta e eu sei o alfa vezes beta, eu sei quanto é alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. E o número é único. Então, em outras palavras, aqui vamos dizer que se vocês forem um pouquinho espertos, eu eliminei o alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, mas o truque que não é tão fácil ver, quem eu tinha que eliminar era o alfa vezes beta. Tá, mas como que eu achei quanto vale o alfa vezes beta? A gente consegue achar quanto vale alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. Então, quanto é alfa ao quadrado mais beta ao quadrado? Alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, ele é exatamente 12 mais alfa vezes beta. E isso aqui é igual a 12 mais 4 terços. E isso aqui, fazendo a continha toda, dá 40 sobre 3. Tá? Então, esse aqui é o grande truque, porque se eu fizer alfa ao quadrado mais beta ao quadrado, por acaso, quando eu somar esses dois ao quadrado, vai ficar bonito. Essa é a grande sacada. Então, a gente sabe que 40 terços, ele é exatamente alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. E isso aqui, ele é exatamente agora. Vamos desenvolver esses quadrados aqui. O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais o y ao quadrado, mais, desenvolve isso aqui também. X ao quadrado menos 2 raiz de 3x, mais o segundo termo ao quadrado, mais y ao quadrado. Qual é a vantagem disso aqui tudo? Olha, primeiramente, isso aqui some com isso. Essa é uma baita vantagem. A segunda vantagem é que eu posso colocar o y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado dividido por 4. Né? Isso aqui, deixa eu botar em verde, né? Eu posso colocar y ao quadrado igual a 4 menos x ao quadrado, tudo isso dividido por 4. Tá? Passei por outro lado, essas coisas todas, só fiz e desenvolvi a conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o y por isso e vou ajeitar as contas. Então, primeiramente, eu vou juntar esse 3 com esse 3. Então, nós temos que 40 sobre 3 menos 6. Tá? Já passei para o outro lado também. Isso aqui vai ser igual a 2x ao quadrado mais 2y ao quadrado. E quem é isso? Essa continha, pelo que a gente disse, ó, é 2x ao quadrado mais 4 menos x ao quadrado, agora dividido por 2. Ou seja, estou multiplicando por 2 essa expressão aqui. E desenvolvendo essa continha, isso aqui vai dar 4x ao quadrado mais 4 menos x ao quadrado, tudo isso dividido por 2, que é igual a 5x ao... Opa, 5 não. É igual a 3x ao quadrado mais 4, tudo isso dividido por 2. E quanto é isso? Isso aqui vai dar 40 menos 18 dividido por 3, e isso aqui é igual a 22 terços. Então, finalmente, nós temos o quê? 3x ao quadrado, ele vai ser igual a quem? Ó? Passo 2 multiplicando. 44 terços. O 4, agora eu vou passar subtraindo. Menos 4. Isso aqui, novamente, é 44 menos 12, dividido por 3, né? Multiplica por 3 isso aqui, vai dar 32. Opa! 32 terços. Depois dessa conta aqui toda, o que nós temos? Ó? X ao quadrado, ele é igual a 32 nonos,
E, portanto, o x ele é igual a mais ou menos raiz quadrada de 32 sobre raiz quadrada de 9, que é 3, e desenvolvendo raiz de 32 é o seguinte, 32 ele é 16 vezes 2, raiz quadrada disso aqui fica 4 raiz de 2. Então, vai ficar mais ou menos 4 raiz de 2 sobre 3. Que é o que eu falei, mais ou menos esperado, né? Tem as simetrias, um mais e um menos. Mas se x é isso, quanto é y? Então, ó, x ao quadrado é 32 nonos. Quanto é y? O y ele vai ser 4 menos 32 nonos, tudo isso dividido por 4, tá? X ao quadrado é 32 nonos. 36 menos 32, 4 sobre 9, e tudo isso dividido por 4. E, portanto, isso aqui vai dar exatamente 1 nono. E daqui nós temos que o y ele é igual a mais ou menos 1 terço, né? Y ao quadrado é igual a 1 nono, então tira a raiz quadrada. Depois disso aqui tudo, qual é a resposta? Então, novamente, o que ele está pedindo? Ele está pedindo as coordenadas dos pontos P. Então, vai ser, começando com x positivo, 4 raiz de 2 sobre 3 menos 1 terço. Tá? Finalmente, x agora é negativo. Opa. Acho que já ficou meio claro, mas vamos só terminar, né? 1 terço. E agora ambos negativos. Agora deixa eu só deixar tudo grandão aqui, né? Acho que fica um pouquinho melhor. Tá? Então, são esses 4 pontos da elipse que faz o ângulo 60 graus ao unir os segmentos de reto que ligam esse ponto aos focos da elipse, tá? Formando o ângulo de 60 graus. Bom, basicamente é isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima.